Batalha Cast de hoje é especial com meu amigo e mentor Adriano Guimarães, trainer do Dale Carnegie, uma instituição centenária que a gente vai falar também. E é um prazer enorme estar com você aqui hoje, meu amigo e mestre Adriano. O prazer é meu, Fernando. Eu sei que quando eu venho aqui, eu sempre saio com ideias diferentes, saio com uma vida mais inspirativa. E o legal de conversar com você é que são coisas práticas, não são coisas teóricas, são coisas aplicáveis na vida. Então é um motivo de gratidão estar aqui com você. É por isso que a gente se conecta, né? A gente fala o simples e o óbvio. Exatamente. Sem rodeios. Isso que é legal. Mas vamos falar primeiro quem é o Adriano, da onde que surgiu o Adriano até você chegar aí a virar trainer, né? Ah, bacana, Fernando. Eu tenho uma trajetória de muita simplicidade, né? Eu nasci no interior do Paraná. Existe o município de Umuarama, o qual tem um distrito, que é uma cidadezinha de 3 mil habitantes, chamada Santa Elisa, e eu ainda morava no interior de Santa Elisa, cresci numa fazenda, né? E ali onde eu comecei já a trabalhar muito cedo, ajudava meu pai já, acordava 5 horas da manhã para ajudar a tirar leite com 8, 9 anos de idade, e ali nós enxergamos uma oportunidade de vender alguns produtos que a gente produzia ali na fazenda, e um deles era alface, no qual eu mesmo rastelava o celeiro lá das vacas, eu mesmo pegava os estrumes lá, fazia aquela fermentação toda lá, fazia os canteiros de alface, plantava, e depois, por inspiração da minha mãe, eu ia até a cidade para vender, né? E eu lembro assim que a minha mãe foi uma mulher muito sábia, e as suas palavras de motivação ecoam na minha cabeça até hoje, né? Que é algo tipo assim: Adriano vagabundo, vamos fazer alguma coisa para você virar homem, né? Então isso me inspirou bastante. E ali eu lembro que as minhas alfaces eu nunca vi até hoje igual, tá? Porque era curtido ali com esterco de boi, era aguada de manhã e à tarde todos os dias com muita água, e água de mina, água de poço, né? Então saía assim umas verduras que até hoje eu desconheço. E o que eu fazia? Eu tinha meta já. Eu pegava 10 pés de alface e ia na cidade onde eu vendia. E eu só voltava para casa depois que eu vendia todas as alfaces, né? E aí na roça, com 12, 13 anos ali, eu já ganhava diária de peão normal, porque eu trabalhava mesmo, tinha muita força, né? E já era contratado ali da fazenda para ganhar diária normal, como um adulto. Meu pai, vendo aquela situação toda, falou: não, eu tenho que mandar esse menino para a cidade, porque a vida no campo não é fácil não, né? Meu pai tirou leite durante 27 anos, acordando mais cedo que eu. Acordava às 5, mas ele acordava às 4. Todos os dias, sem domingo, sem feriado, né? Você sabe como que é. Não sei se você já mexeu com leiteria ou não, mas a leiteria não respeita nem domingo, nem feriado, e era ele que fazia isso. Fazendo chuva ou caindo geada sobre a cabeça, tinha que fazer, né? E um dia que ele não foi porque tinha um velório do vô da minha mãe, o pai dele chegou e acabou com ele, né? Então a vida era nosso. E isso me ensinou muito, Fernando. Isso me ensinou muito porque meu pai me criou um homem forte, né? E hoje você que cria filho aí, de repente um conselho, tem hora que a gente tem que decidir se a gente vai querer filho forte ou protegido, porque os dois não tem jeito. E graças a Deus meu pai ferrou com a minha vida, né? E isso me tornou um homem forte. Eu lembro que uma vez eu estava em cima de um cavalo, 3 horas da tarde, cara. O sol tava de arrebentar. E eu tinha comido um negócio que não tinha me caído bem no estômago. E comecei a passar muito mal, a cabeça estourando. E eu perto da minha casa, cara, onde tinha uma árvore grande, tinha uma sombra. E eu comecei a vomitar ali. Falei: meu pai vai mandar eu pra casa, né? A única coisa que meu pai falou, olhou pra mim e falou assim: tá ruim, hein? E eu falei: agora ele vai mandar eu pra casa, né?
E foi isso. E ali eu continuei. O que dá para aprender, meu amigo? Nós que somos profissionais, tem dia que nós vamos estar ruim. Mas o profissional, o pai de família, o empresário, ele perdeu o direito de reclamar da vida. Você que se embrenha em qualquer coisa, você que é profissional, pai de família, você que é empreendedor, você que é médico, advogado, sei lá, você que é gente, você perdeu o direito de reclamar da vida. Tem dia que vai ser ruim. Uns bons e outros ruins. Mas aí ele vendo aquela dificuldade toda, eu cresci ali uns 14, 15 anos, me mandou para uma cidade maior, morar com uns tios meus que era do comércio. E ali também foi um choque de realidade, que eu fui para uma cidade maior, tinha o meu primo da mesma idade, um dia eu fui sair com a galera ali, e tô lá, 15 anos para 16 anos, daí a pouco, rapaz... Tô no meio da galera, a hora que eu cheguei junto com o meu primo, com os amigos dele, o cara pegou assim na minha camiseta, assim, olhou a marca e falou assim, que marca que é isso ali? Que marca que você tá usando? Foi ali que eu descobri que existia marca de roupa. Porque lá na fazenda, assim, não era o pobre que trocava de roupa, né? Era a roupa que trocava de pobre, vinha de cima para baixo, já dos sobrinhos, dos tios, e ali eu descobri que eu fui comer um lanche, que eu até então só conhecia cachorro quente, eu já tinha uns 15, 16 anos. E ali comecei a passar por todo tipo de bullying, que eu comecei a ser balconista de uma autopeça e lidar com mecânico. E se tem um profissional que é criativo para dar apelido pra gente, é o tal do mecânico. Então, ali por todo tipo de bullying que você imaginar, eu passei, né? Ali era chupeta de baleia, boca de cabide, vara de cutucar estrela, rolha de poço. E, cara, os caras eram criativos. E isso também nos tornou forte, cara. Isso também me tornou forte. E com 16 anos da autopeça que eu trabalhava, eu já era o segundo melhor vendedor. Eu só perdia pro gerente, que era um cara que já tinha 30 anos e tal. Mas ali eu já era o segundo melhor vendedor. E eu vi que eu levava jeito. E, cara, não por ser um cara articulado, mas eu usava a minha inteligência para entender a lógica do negócio. Então passava com 15, 16 anos, já começava a passar confiança. Porque às vezes o carro, uma caminhonete quebrava lá no meio de uma quiçaça e não tinha um WhatsApp hoje que a pessoa tira uma foto da peça com a numeração, a pessoa confere. Não, cara, você tinha que saber fazer essa lógica, né? E quando eu tinha 18 anos, naquela época estava um auge assim, de palestra motivacional, eu fui assistir uma palestra de motivação. Cara, eu não sei o que me deu ali na hora, mas foi como se fosse assim uma iluminação, um insight, uma virada de chave, sei lá do que as pessoas podem chamar isso. Mas eu vi aquele cara, eu falei assim, eu faço o que esse cara faz. E aí eu tive que voltar para os estudos. Voltei para fazer administração, já tinha muito claro isso. E aí uma das coisas que eu fiz no último ano de faculdade, eu falei assim, bom, já que eu quero ser palestrante, eu vou comprar um notebook e um data show. Porque naquela época, quem tinha um notebook e um data show era o cara. Nós estamos falando de sei lá, na época o valor se equiparava a uma moto. Para ter um notebook e um data show, é caro, né? A pessoa tinha que ter 2 motos. Só que, rapaz, eu conto isso, aí eu comecei com palestra. Aquela época era muito diferente. Quando você abria um notebook e ligava um data show diante de uma plateia, aquilo já era assim, ó. E quando passava um vídeo, então? Motivacional. Um vídeo motivacional, eu conto isso hoje e morrendo de vergonha, mas na época fazia muito sentido. E tomara que daqui 10, 15 anos eu tenha vergonha das coisas que eu faço hoje, sim, no sentido assim que eu tenha evoluído muito ainda, né? Mas eu lembro que eu cheguei a passar vídeo de 5 minutos, cara.
Você imagina, Fernando, você que é da rede social... E era pouco tempo, né? Rapaz, na época, 5 minutos era pouco tempo. As pessoas ficavam vislumbradas. Só que eu tinha um detalhe, né? Eu falava, meu Deus do céu, cara, se esse negócio falhar no meio de uma palestra, como é que eu vou fazer? Eu tinha uma palestra com 60 slides. Nossa. Mas na época chegava a ser interessante. Chegou uma época, Fernando, que eu imprimia. Como é que eu fazia para fazer as palestras? Eu ia numa gráfica, mandava fazer lá, o nome da minha empresa era Fator Competência. E eu fazia lá 2.000 panfletos, dava um cheque predatado, pegava um ônibus e ia 2.000 quilômetros da onde eu morava, 1.500 quilômetros da onde eu morava, 1.200 quilômetros. De ônibus. E o título da palestra era A Chave do Sucesso. Aí, como o palestrante chegava de ônibus, eu tinha que meio que me camuflar. Como é que eu ia fazer para entregar esses panfletos? Eu não tinha ninguém para contratar. Aí eu mesmo, de madrugada, chegava meia-noite, eu catava aquele monte de panfleto ali e saía panfletando a avenida. Porque Ninguém podia ver Ninguém é, a chave do sucesso. O palestrante tem que aparecer na hora, né? O cara do sucesso vai entregar vai ficar... Não combina, né? Por isso que a gente não pode... E isso é bíblico, né? A gente não pode desprezar os humildes começos. Se a gente vê alguém grande hoje, procura saber como é que ele começou, né? Procura saber a história dele. Eu acabei de fazer um podcast. Antes desse podcast, eu estava entrevistando uma cliente minha lá de Castelo, que ela começou com uma funcionária. Hoje tem que mudar de lugar porque não está cabendo, né? Um escritório de contabilidade. Bacana. Mas aí eu panfletava e no outro dia eu passava vendendo serviço. Quando eu chegava lá, alguns falavam assim, eu vi qualquer coisa aí que vai ter uma palestra mesmo. Né? Aí eu falava assim, deve ter sido o pessoal do marketing, né, que passou. E aí eu vendia as palestras e fazia aquele evento ali com 180, 200 pessoas. Aí aconteceu o seguinte, depois de uma caminhada, a minha prima é diretora de uma empresa muito grande. A minha prima, quando eu mudei... Isso aonde? Isso já... a empresa dela está em vários estados do Brasil. Mas na época era onde? Na época ela estava morando no Mato Grosso. Tá. No Mato Grosso. E eu tive uma palestra perto da cidade dela. Uhum. E eu morei com eles, né? Era meu primo e minhas duas primas. E eu fazia parte da família ali. Eu tenho muito a agradecer aos meus tios. Porque assim, eles me trataram igual os meus primos. O mesmo tratamento que dava para os meus primos, eu tinha ali como um filho. Inclusive as catracadas, inclusive os benefícios. Inclusive pagava escola particular para meus primos, pagava escola particular para mim. Eu tenho muita gratidão por eles. Eu morei acho que 4 ou 5 anos com eles. E essa minha prima cresceu demais. É uma pessoa inteligentíssima, cara, de uma capacidade de gestão absurda. Eles são os maiores distribuidores de lubrificantes Texaco e Ipiranga do país. E ela me chamou para conversar. Na época, eu até pensei assim, acho que ela vai me convidar para gerenciar alguma loja dela, alguma coisa. E quando eu cheguei lá, ela perguntou assim se eu já tinha ouvido falar da Dale Carnegie. E eu perguntei, mas o que fala Dale Carnegie? Fala... Ela tentou me explicar e o Dale é muito difícil. Você pode falar isso? Você consegue explicar o Dale, Fernando? Não. Cara, eu só falo que o Dale é fascinante, muito, muito, muito bacana. Foi o melhor treinamento que eu fiz na minha vida. E é muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa. É o melhor treinamento que eu já fiz na minha vida. O Dale mudou a minha vida. Nós conversamos com a menina agora, a nossa participante aqui no podcast agora cedo. Ela falou, olha, mudou a minha vida. É uma antes e uma depois. E foi o que ela me disse. Ela falou, vai e faz. E eu falei, mas o que fala? Ela fala, liderança tal. Eu, na minha humildade, né, falei assim, mas isso aí eu já falo nas minhas palestras. Ela olhou bem sério pra mim e falou, você não tá entendendo o que eu tô te falando. Vai e faz. Inclusive, o nosso negócio, a Dale Carnegie hoje, ela é muito baseada na credibilidade dessas pessoas que são referências no mercado, que fala para outras pessoas, vai e faz. É isso, a gente monta as turmas, às vezes a gente nem vende. As pessoas vêm fazer o Dale baseado na credibilidade de quem passou por esse processo.
E aí eu fui fazer, me apaixonei, tive ali, comecei uma carreira como participante, fui líder de grupo, me tornei trainer, me tornei referência em alguns treinamentos, tive a oportunidade em 2018 de ser reconhecido como o melhor trainer do mundo no treinamento apresentações de alto impacto. Tá? Fui chamado nos Estados Unidos, fiz uma pequena apresentação lá, mas foi algo que fui convidado pelo reconhecimento dos clientes, pelos meus índices. Então, essa é a minha trajetória até chegar aqui, Fernando. Até hoje nós estamos com um desafio aqui no Espírito Santo, que é esse estado maravilhoso que tanto nos acolheu, para dar continuidade de um trabalho que já vinha sendo feito por um outro instrutor, muito bom, referência, que deixou um legado aí, já deixou um caminho aí, uma picada já aberta, né, pra gente elevar aí o treinamento para um outro patamar agora. Então, é muito bacana toda a sua história. Eu tô vendo aqui, por acaso eu tô com a caneta do Dale. Do Dale, né? Que a gente, no treinamento, são 12 semanas, né? E dentro do treinamento, a gente ganha quando... Existem alguns reconhecimentos. Alguns reconhecimentos. Então, muito legal. Estou aqui com a caneta do Dale. Quando a pessoa se destaca lá, ela é reconhecida. Isso é muito bacana. Você falou aqui de muita coisa que nos conecta sem a gente saber, né? Você é filho de vaqueiro. Então, uma das nossas grandes referências familiar é um vaqueiro. Nós tivemos um vaqueiro por 50 anos. Esse vaqueiro trabalhou pra gente. Eu sou filho de fazendeiro. Eu sou filho de fazendeiro. E também aprendi na bruta muita coisa. Eu tenho 2 episódios que eu passei que me traz assim muita... É muito rico em sabedoria, mas existe por trás uma ignorância, mas eu peguei isso aí como uma lição. Eu me lembro que em 2 ocasiões com meu pai, que eu não tive tanta convívio com meu pai, eu estava em Joaíma. Sua história me remeteu a isso, eu quero contar rapidinho. Eu estava em Joaíma e era logo cedo de manhã, e tinha uma igreja cheia de crente, né? Aí ele falou assim, bota o corpo fora e xinga os crentes. Meu Deus. Aí eu falei, mas pai, não, xinga, moço, xinga os crentes. Aí eu botei o corpo para fora e xinguei os crentes. Fui embora, beleza, tudo bem. De noite, naquela época era filtro de barro, né? Aí eu fui pegar água, tava dormindo ele, minha mãe e tal, fui pegar água num pote. Aí na hora que eu fui pegar a água do pote, que eu escorreguei e bati a cabeça, eu tenho uma cicatriz até hoje, bati a cabeça na cabeceira da cama e abri. Tchum! Na hora que abriu, que ele ligou a lâmpada, que ele viu o sangue escorrendo, ele falou assim, isso é pra você nunca mais xingar crente. Aí eu falei assim, mas como? Mas foi o senhor que eu mandei. Rapaz, nem tudo que a gente manda faz não, rapaz. Crente, religião, você tem que respeitar e tal. Eu falei, cara, então dali pra frente eu aprendi o seguinte, religioso, escolhidos de Deus, eu não mexo, eu respeito, aprendi a respeitar o religioso desde garotinho. Então, eu tenho um respeito muito grande, né? E isso me ensinou o respeito na dor que eu senti. E outra ocasião, a gente estava andando de cavalo e a gente ia passar o dia e tal, e ele levou um doce de leite, aquele doce de leite caroçado, não tem? Sei. Aí nós deixamos lá, ele deixou lá, deu uma parada lá por acaso, eu fui e comi o doce todo. Aí ele virou e falou assim, esse doce vai te dar dor de barriga, mas você vai aprender uma lição hoje. Eu falei, tá, o mínimo que pode acontecer me dá dor de barriga. Sim. Aí me deu dor de barriga. Aconteceu rapidinho, muito sol, me deu dor de barriga. Aí ele falou assim, pega aquela planta e passa na barriga, que a dor de barriga passa. Adivinha qual era a planta? Urtiga. Oh, meu Deus do céu. Passou urtiga. Rapaz, minha barriga... Rapaz, eu sofri demais aquele dia. Então foi uma coisa assim que era o jeito de ensinar. Era diferente. Era na pauleira. Né? Então, igual você falou, o bullying já começava dentro de casa. Não, a gente teve que ser forte, cara. Né? A gente tem que ser forte. Você já imaginou o pai falar pra uma criança? Eu devia ter uns 10 anos de idade. Falei, você precisa aprender, rapaz, a não comer na fome. Tipo assim, disciplina. Ensinando a disciplina. E ali você vai aprendendo, depois você vai associando isso, né? Inclusive, cara... Eu olho umas conversas hoje, uns mimimi que existe, cara, que é complicado, cara, porque daqui a pouco eu fico culpando o mundo,
né? Porque é mais fácil. Ah, eu sou assim porque meu pai me chamou de burro na infância. Nossa Senhora. Meu amigo, meu pai me chamava tanto de burro na infância que eu passava perto de uma moita de capim, dava vontade de comer. Verdade, cara. Cara, e assim, ó, cabe o adulto se formar, meu amigo. Larga de ser burro, rapaz. Larga de ser burro. Nossa. Não se intromete na conversa de gente grande. Senhora. Cala a boca, porque Minha mãe me olhava. Cala a boca, porque quem fala pouco ganha dinheiro. Isso aí. Então era esse nível de tratamento. E tapa na orelha, tapa no então, pescoço, pescoção. A gente tem que parar com esse vitimismo. Que, porque meu pai era assim, hoje eu sou assim. Porque me chamou de burro, então eu faço isso. Porque eu tomei era espancado pelo meu pai. Não que a gente... Não. De maneira alguma, pelo amor de Deus. Mas, cara, era o que eles tinham para dar para nós. Por exemplo, você tá falando aí, eu tô escutando, por exemplo, aqui agora nesse momento, o som da minha orelha. Que estralava. Ela estrala, os ossinhos pareciam que quebrava tudo. Cara, eu não sei. Era cada. Meu irmão, sabe que era uma dúvida que eu era tinha? Cada puxão de orelha. Estralava. Eles eram especialistas. Minha mãe era especialista em dar puxão de orelha e acertar sandália na gente. E cintada mesmo. Era cada cintada que passava, você tinha que pular. Então você já ficava esperto desde molequinho. Você já era esperto, porque qualquer coisa ela já vinha pra cima. Não tinha conversa. Uma vez eu cheguei pro meu pai e disse assim: ô pai, me dá um violão. Eu quero tocar violão. Ele olhou pra mim e falou: larga de ser besta, moleque. Violão é pra quem tem dom. Eu falei: é mesmo, né? Falei, cara, meu pai tá certo, violão é pra quem tem dom. E, cara, aquilo passou. Eu fui comprar um violão com 18 anos. Eu aprendi. Pra quem não sabe nada, toco. Né? Não é o meu objetivo ser músico nem nada. Mas, assim, era o jeito que Era o jeito que tinha. Uma vez eu comentei com meu pai. Falei, pai, eu tenho Puxa, eu acho tão bacana ver esses caras pilotando caça. Eu queria ser piloto da aeronáutica. Ele falou, moleque, pra entrar num negócio desse, o cara não pode ter nem cárie no dente. Os dentes, tudo cariado. Cara, como é que faz, né? Mas uma coisa assim, ó, é parar com esse mimimi. Tem até uma carta que diz assim. Isso. O cara diz assim: hoje eu roubo porque na infância eu fui maltratado. Hoje eu sou estourado porque na infância eu sofri bullying. Hoje eu não pago minhas contas porque me deixaram esperando não sei o que quando eu era moleque, não sei o que. Aí no final ele termina dizendo assim: obrigado, Sigmund Freud. Então depois dele reclamar tudo isso, ele agradece Sigmund Freud, que é dono dessa teoria absurda. Então Freud acertou muita coisa, mas Freud, você também errou muita coisa, tá? Porque senão é fácil eu culpar tudo porque fizeram comigo. Meu amigo, cabe ao adulto se formar, né? Tem gente que envelhece e não amadurece. Isso aí, verdade. Então, maturidade não tem nada a ver com envelhecimento. E uma das coisas que a gente faz no treinamento é tratar adulto como gente adulta. Isso aí, verdade. Né? Ali vai amadurecer. Eu percebi isso muito, muito, muito nitidamente, né? Adriano, o treinamento do Dale, o Dale Carnegie, ele é centenário o treinamento, né? Sim. E tem um livro que é o... Tá aqui, Márcio. Como fazer amigos. É o livro best-seller que muitas pessoas já viram ao redor do mundo todo, é o livro mais conhecido dele. E ele escreve esse livro e após formar o treinamento, o livro vem antes. Tem toda uma história, né? Tem toda uma história. Conta um pouquinho do livro. O Dale Carnegie cresceu numa fazenda também. Temos algo em comum com o Dale Carnegie, né? Tá vendo? Mas ele era pior, assim, mais desafortunado ainda do que a gente, cara. Ele era muito pobre, pai muito pobre. Era da extrema pobreza, cara. Tanto é que o pai dele pensou em se matar várias vezes. A mãe dele ficava preocupadíssima quando o pai dele se dirigia para o celeiro e demorava a voltar, de tão pobre que era e das dívidas no banco que tinha.
que lá inundava tudo e levava as lavouras e quando não vinha uma nevasca, um frio muito forte, matava até os animais. Então ele veio da extrema pobreza. E ele, uma criança, típica criança que sofre bullying, magrelinha, não dava certo para os esportes, mas gostariam de se destacar em alguma coisa. E aí ele viu a oportunidade de se destacar no que diz respeito a falar em público, porque lá nos Estados Unidos é muito comum ter os debates, né? Campeonato de debate. E ali ele se inscreveu. E ele treinava os seus discursos com os bichos na fazenda. Ficava treinando. Legal. Até que chegou um ponto, cara, que ele começou a se destacar. Chegou a se destacar a ponto dos amigos perceberem e começar assim, ó, eu também queria fazer discurso, ajusta o meu discurso. E o Dale começou a ajustar os discursos dos amiguinhos dele, para os debates, para as aulas de oratória, enfim. E ele ficou bom em fazer esses ajustes. E ganhou alguns campeonatos de debates, ganhou da cidade onde ele morava, ganhou regional, e ele viu que ele tinha uma aptidão para isso, e ele queria se destacar. Só que ele precisava de dinheiro. Aí ele foi mexer com vendas, né? Pegou uma coisa para vender que era curso. Antigamente tinha uns cursos, né? Que vinha pelo correio. Eu não lembro bem o nome. Aqui no Brasil tinha esse tipo de curso, né? Formado em técnico e era por correspondência. E ele começou a vender esse curso também, mas foi um fracasso total. E aí um dia no hotel lá, ele desanimado, conversando com o senhor, o cara falou assim, cara, você tem que vender alguma coisa que as pessoas consumam de forma rotineira. Foi onde ele enviou um currículo para uma empresa de embutidos de alimentação e ali ele foi contratado. Tinham cerca de quase 30 rotas, deram a pior delas para eles. Em pouco tempo ele já era o segundo ou terceiro melhor vendedor da equipe. E ele viu que ele tinha uma certa habilidade com isso. Só que ainda não fazia, não era isso que ele queria fazer. O que ele tinha o desejo de ensinar. Foi onde ele procurou a Associação dos Moços Cristãos de Nova York, né, que tem aquela música IMCA. Vem dessa época aí. E ele procurou, só que ele foi rejeitado para dar aula. E o pessoal falou, cara, a gente não tem interesse em te contratar, só que a gente te aluga uma sala para você ministrar a sua oratória. E ele montou um curso. E por surpresa dele, era um curso de oratória. E se as pessoas se inscreveram e tal, e ele montou um curso maior de 4 horas. Só que, Fernando, ele estava eufórico no dia, e isso já aconteceu comigo também, que a euforia atrapalha tanto quanto o nervosismo e o estresse. Ela turva o intelecto. Se a pessoa está eufórica, isso turva o intelecto. Se ela está estressada, pressionada e nervosa, isso também turva o intelecto, né? Por exemplo, cuidado com as coisas que traz muito encantamento. Você vê as pessoas aí entrando nessas pirâmides, nessas bobagens jaiadas, porque ela fica vislumbrada que aquilo também turva o intelecto. E ele estava eufórico. Ele estava tão eufórico que ele preparou um treinamento para 4 horas, com 2 horas tinha acabado. Acelerou muito. Tinha acabado o argumento e ele estava ensinando oratória. E o que ele percebeu? No curso dele, as pessoas estavam abrindo a boca. Ele falou, cara, isso não está dando certo. Na hora ele teve uma sacada assim, de colocar as pessoas de pé, colocar em ação e ajustar os discursos dela. Aí ele pegava uma pessoa e falava assim, fica de pé aí e fala pra gente quando é que você passou por um conflito e de que maneira você resolveu. E quem fez o curso já vai se ligar no que faz sentido aquele. Quando foi? Conta pra nós. E a pessoa ficava de pé, ia contando e ele ia ajustando o discurso delas. E ele percebeu que as pessoas não tinham problema de falar em público. Elas tinham problema de autoconfiança, de estima baixa. E o problema então não era oratória. Por isso que oratória hoje hoje não, há vários tempos está um pouco ultrapassada. Tem o seu valor, mas está ultrapassada. Oratória não tem nada a ver com comunicação eficaz. São duas coisas diferentes.
E aí ele começou a fazer ajuste nos discursos. Aí a coisa foi crescendo, Fernanda. Ele pagava $2. Na segunda semana ele estava ganhando $14. Na época já era um dinheirão. Ele contratou uma secretária e ele levava para a sala de treinamento. E ela, eu ia falar digitava, né? Datilografava. Tem curso de datilografia, Fernanda? Botava papel Chamex, o papel maço, né? Papel maço, eu lembrei aqui agora, em cima da mão, para tentar digitar. Para tentar digitar. Esse era o treino. Ele levava uma taquígrafa, onde anotava todas as histórias que ele ouvia nos seus treinamentos. E no outro dia, ele lia aquelas histórias e ele ia separando o núcleo daquelas histórias. O que tem em comum nessas pessoas? O que tem em comum? O que tem em comum? Depois de 24 mil histórias, saiu esse livro aqui. Caramba! Depois de 24 mil histórias, esse livro, o treinamento foi fundado em 1912 e esse livro saiu em 1936, 24 anos depois. Então, é como se fosse assim, captando a essência das pessoas. Isso aqui se tornou um manual de gente, que é um livro que tem mais de 80 anos, que é atual até hoje, nos 30 idiomas que ele é traduzido, né? Então, são mais de 16 milhões de livros vendidos. Porque é um manual baseado na natureza humana, por isso que funciona. Entendi. Então, essa é a história do Dale Carnegie. E lá na oratória, lá no treinamento de oratória, eu não poderia deixar de passar, é onde a gente se conecta de novo, que é um livro meu de cabeceira que eu tenho, né, que é Do Fracasso ao Sucesso da Arte de Vender, escrito por Frank Bettinger, e eles se conhecem. O Frank Bettinger conhece o Dale Carnegie, porque o Dale incentiva ele a fazer o curso de oratória, e através desse curso de oratória, eles se tornam amigos. Isso, já era o Dale Carnegie Course, né? Isso, já não era uma oratória mais, que ele já tinha percebido, sim. já era o Dale Carnegie Course. É o Frank Bettinger. Chegou a ser um representante num estado americano lá. Ah, legal, tá vendo? E foi o maior vendedor de seguro de vida. Da América. Né? Da América, o e cara o livro é chamado Do Fracasso ao Sucesso na Arte de Vender, de Frank Bettinger. É o melhor livro de vendas que eu já li até hoje. Na essência. Ele fala de... Ele tem algumas frases muito bacanas, mas tem uma que fala o seguinte: me mostra um homem com uma capacidade mediana que vai contar a sua história para 5 a 6 pessoas todos os dias, que eu vou te falar, eu te mostrarei que eis aí um homem de sucesso. Um homem de sucesso. É a capacidade de contar histórias. Pode trazer, Márcio. Né? E aí... O que aconteceu? O Dale Carnegie, então, o treinamento Dale Carnegie Cross já é, então, desde 1900... É datado de... O Dale Carnegie Course foi fundado em 1912 em Nova York, né? Hoje está em 90 países, para você ter uma ideia. E esse treinamento que eu fiz com você... Isso aí. Obrigado, Márcio. Esse treinamento que você passou. O que aconteceu? O Frank Bettinger conheceu o Dale, passou por esse treinamento e ele começou a pegar esse treinamento Dale Carnegie Course, começou a aplicar e começou meio que montar um curso ali em cima do Dale Carnegie Course. Foi onde o Dale Carnegie chamou ele com toda a experiência de vendas que ele tinha, e o Dale criou um outro produto em cima disso, que foi o Dale... o Vendas de Alta Performance, treinamento de vendas de alta performance, que hoje foi repaginado, que se chama Treinamento de Alta Performance do Relacionamento ao Sucesso. É um treinamento... Você já me recomendou? Cara, é um dos treinamentos, assim, não sou eu quem estou dizendo, as revistas mais especializadas em vendas do mundo têm indicado esse treinamento como um dos principais treinamentos de vendas do mundo.
E foi por conta do Frank Beckter, que acabou sendo um franqueado do Dale Carnegie, representando a Dale Carnegie em um dos estados americanos. E tornaram-se grandes amigos, né, do Dale Carnegie. Eu queria que você falasse um pouco assim de pessoas, de celebridade, de empresas. Você me comentou aqui que tem empresas que já tá assim, ó, já tá ali no dossiê da empresa, ó. Sim. Né? Você vai ter que passar pelo treinamento do Dale, empresas de ascensões fantásticas que são obrigadas até a fazer o treinamento. Sim. Tem algumas empresas, por exemplo, a Walmart já mandou mais de 9.000 executivos para o treinamento. Ó, que legal. Numa parceria de mais de 30 anos. Né? A pessoa que quer saber um garoto propaganda nosso, Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, cara. Ele faz questão de citar o Dale Carnegie naquele livro A Bola de Neve. Ele tem um capítulo lá que ele rasga elogio. Mudou a vida do Warren Buffett. O Warren Buffett, ele foi procurar o treinamento porque ele tinha um sonho de dar aula, de lecionar. E ele queria ficar... Ele queria ter a capacidade de se comunicar mesmo com os seus joelhos tremendo e batendo um no outro. E ele rasga elogio. Você pode entrar no YouTube aí, que ele tá lá falando que o diploma mais importante que ele tem no escritório dele é o da Dale Carnegie. Tem Tom Peterson, que diz assim, ó, considere treinar toda a sua equipe com a Dale Carnegie. Tem James Hunter, de O Monge Executivo, passou por um programa de liderança com Dale Carnegie. Esse livro é fantástico. Ele né? fala assim, ó, os resultados do programa Dale Carnegie são espantosos. Tem aqui no Brasil tem o Michel Teló, que tomou uma decisão muito forte no treinamento. Ele decidiu sair da banda no qual ele tinha sucesso, ali estava indo bem, mas ele precisava de trabalhar uma autoconfiança, de tocar a carreira solo, que era o que ele tinha vontade. Tudo que ele escreveu naquele planejamento do início, Fernando, aconteceu. Michel Teló. Eu tenho aqui uma coisa bem legal aqui, que eu vou dar até um testemunho, que de tantas tarefas que nós temos no Dale, né, no treinamento do Dale, uma delas é o ROI, né, que a gente que é o resultado financeiro que você busca. O retorno sobre o investimento daquilo, né? Então, cara, eu falo assim, eu entrevistei aqui uma moça, que é filha de um amigo meu, Thay Martim, e ela tem um Instagram hoje, O Segredo, e da Lei da Atração, que a gente se conectou muito, né? Porque é legal quando você tem o mesmo pensamento que você, né? Aí a conexão vem natural, acabou. Você vê aqui, a gente começa a falar e fala, pô, caramba. Né? Então, assim, uma coisa assim, muito bacana que eu vejo no Dale é que você vira a chave, além de você virar a chave, você se conecta e atração. E você busca aquilo. Você for ali, eu acho que o papel, eu escrevi, eu me lembro perfeitamente o valor que eu escrevi no valor de vendas. Eu escrevi no valor de vendas. Atingi até o final do ano. O curso terminou em... Lembra? Não, em maio? Não. Em abril. Final de... foi março, abril. Final de abril, isso. Eu escrevi vender 3 milhões até o final do ano de um produto consórcio que eu até então não tinha vendido. Ou seja, seria de janeiro a dezembro. Não, de abril, eu não me lembro quando que a gente fez o ROI. Eu não sei se foi em fevereiro. Foi fevereiro. Fevereiro? Então tá. Então, de fevereiro a dezembro, vender 3 milhões. Era Você estaria satisfeito se atingisse isso? Porque eu tinha vendido nada, né? Eu acho que eu olhei, nunca vendi, tentei. Rapaz, eu tentei de todas as maneiras vender consórcio. E não consegui. Você quer saber quanto que eu vendi até hoje? Hoje que dia é hoje? Hoje nós estamos... Lembrando que nós estamos em junho. 21 de junho. A tua meta era 3 milhões até 21 dezembro. de junho. Nós estamos faltando aí, acho que uns 500 mil reais para bater 10 milhões. 10 milhões.
Tem chão ainda, hein? Nossa, obrigado. Até dezembro. São 10 Até milhões. dezembro. Ah, mas isso eu fui lá e é uma varinha. Não, é lógico que às vezes acontece comigo, não acontece com o outro, demora um pouco mais. Mas o que eu acho legal, que quando você vai para um treinamento desse, você vai em busca de algo. Porque todo treinamento que eu vou, eu sou um cara altamente intencional em tudo que eu faço. Acho que em tudo que eu faço. Não tem nada que eu não sou intencional, nada. Não tem. Eu olho e falo, pô, eu tenho interesse. Eu, por exemplo, toda a minha relação com minhas filhas é intencional. É puro interesse. Interesse de recíproca, de amor. Claro. Pô, como é que eu vou conseguir o amor dela se eu não for intencional? Então eu vou, eu brigo, daqui a pouco eu peço perdão, daqui a pouco eu ajudo, daqui a pouco eu dou um presente, daqui a pouco puxa. Sabe? É o tempo todo na intencionalidade. Então, quando eu busquei e começou a pintar assim, ó, foca em alguma coisa, foca em... Aí eu comecei a pensar naquilo que realmente eu falei assim, é ali. Eu já tentei isso, mas isso aqui eu tentei. Mas eu não tentei Era desafiador, do jeito. era algo, projeto desafiador. E eu acho que dá liga, o consórcio dá liga pra mim. Tem tudo a ver. O que eu tenho que fazer? Foi no dia 8, eu me lembro agora, foi no dia 8. Essa decisão nossa foi no dia 8 de abril. No dia 8 de abril. Nós tomamos essa decisão. Foi quando eu fiz lá, nós voltamos lá e decidimos, dia 8 de abril. Então tem abril, um pedaço de Maio, abril. junho. E 2 meses. 2 meses. Então, isso aconteceu porque a gente determinou e aí as coisas aconteceram. Então, eu acho legal tudo isso aí. O que acontece muitas vezes lá, né? Algumas pessoas falam da lei da atração, faz não sei o quê. Mas olha assim, como é que a gente enxerga isso? Bom, primeiro, Fernando, pensa assim, você deixa uma pessoa, venda os olhos dela, vai no meio do deserto e larga a pessoa. Cara, solta, tira as vendas dela e fala, agora você acha o teu caminho. O nível de ansiedade dessa pessoa vai lá no pico. Por quê? Pelo excesso de possibilidades. Quando ele está no meio ali, e ele tem 200 possibilidades, porque ele pode ir para frente, pode ir para trás, pode ir para esquerda, pode ir para direita, pode ir para o oeste, para o sul. O nível de ansiedade vai muito alto. E o que acontece muitas vezes com o empresário é justamente isso, cara. Tá tanta ponta solta dentro da cabeça dele que ele precisa saber qual ponta que ele tem que grudar ou qual caminho ele tem que trilhar. Então, o fato da gente começar a escrever e colocar as ideias sobre perspectiva é como se colocasse assim, cara, agora eu tô no meio do deserto, ok, eu vou ter que dar umas passadas aí, vou passar sede, vou tomar um sol na moleira, mas eu só vou andar para cá, porque é aqui que eu tô indo. Ontem eu comecei uma turma do Dale Carnegie em Cachoeiro do Itapemirim. Tinha um empresário do ramo do granito lá, que é referência em granito. Chegou na hora do intervalo, ele falou, cara, o meu nível de ansiedade já baixou, porque eu sei o meu caminho que eu tenho que trilhar no próximo ano. Cara, isso é lindo de ver. Então, o fato de colocar no papel não tem nada mágico, nem com varinha de condão, mas é algo que tende a mudar a nossa atitude com relação àquilo que eu preciso fazer. Mas para isso também não é de colocar no papel de qualquer jeito. Por isso que a gente tem todo esse know-how de 112 anos para ajudar os empresários, as pessoas acharem o caminho que elas têm que trilhar e a gente ser como se fosse um farol para clarear ali os próximos passos para onde ela está indo. E a pergunta que eu deixo aqui para você que vai assistir esse podcast, cara, para onde você está indo? Indo para onde? Pegando esse gancho, a gente vê, eu tenho uma equipe de venda, né? Eu tenho que fazer uma modulagem, treinar a galera melhor, né? Até para dar um norte melhor. Eu tenho equipe de venda, cara, e muitas vezes eu fico ali olhando para eles, sabe? Eu vejo que eles querem, você pergunta, pô, eu quero melhorar,
Mas eu vejo, assim, a galera perdida, não sabe onde tá. Às vezes você vê a rede social, tá ali, não tem, sabe, inclinação nenhuma pro negócio que ela tá, sabe? Então, você não é intencional. Porque essas coisas é um conjunto, né, cara? Falta intencionalidade. Né? Então, um conjunto. O que eu vejo, Fernando, assim, ó, que é o conhecimento e a atitude. Algumas pessoas falta o conhecimento, a atitude ela tem de sobra. Eu não sei como que foi assim, até você se achar naquilo que você vai fazer, mas o meu sentimento, quando eu tava perdido, eu tinha muita atitude, uma vontade imensa. E pouca direção. Mas pouca direção, cara. Eu não tinha direção. O sentimento que eu tinha, assim, eu preciso ser achado. Eu sou um diamante, eu sei do meu potencial, mas eu precisava ser achado. Verdade. E então, ó, eu até falo assim, pessoal, você tem que parar com essas bobagens, assim. Ah, desculpa, tá, Fernando? Seu podcast, pode. Não, mas você tá... Ó, cuidado com esses lixos que saem por aí do senso comum, que é acredite no seu potencial. Cara, acredite no seu potencial e você vai afundar, velho. Isso é bobagem, isso não quer dizer nada. No fundo, o que é isso? Como é que traduz isso? Acredite que você tem condição de buscar mais conhecimento. Beleza, cara, mas assim, agora vamos... Você tem que buscar conhecimento. Que você tem que fazer, né? Nós temos muita influência sobre tarefas. A gente consegue dominar muito bem isso. Então, assim, tem alguns autores que dizem assim, seu potencial tem que morrer, cara. Para com isso, vamos fazer. Então, para quem se sente perdido, o Dale Carnegie vai descortinar alguns pontos cegos. Mas para quem tem atitude e se sente perdido. Agora, vamos dizer que a pessoa não tem atitude. Cara, não vem encher nosso saco. Procure o caminhão que você caiu. Nós não somos uma empresa que gosta de lidar com pessoas narcisistas, educacionais que gostam de ter um diploma internacional. Nós somos uma empresa de resultado. Eu quero mudar. Para aquela pessoa que sente que bateu no seu limite e que pode mais, que está sufocada. Inclusive, empresário, você que eu escuto, Fernando, assim, ó. Eu tenho saudade de quando eu era pequeno. Agora eu cresci, a minha vida tá uma loucura. E a pergunta para você é, você que cresceu, tá faturando mais, a tua empresa tá grande. Não era para você estar mais feliz, tendo mais tempo, tendo uma vida serena, uma vida mais fluida e uma vida mais plena? O que tá acontecendo? O que adianta você crescer, tá mais triste, tá mais louco, tá mais doido, tá estressado? Então tem coisa errada. Se você tá com algum sentimento assim de sufoco, pare de brigar com o sentimento e escute o que ele tá te falando. Fala assim, ó, algo precisa ser mudado, porque se sente tristeza com relação ao negócio, um incômodo, algo tá te incomodando, isso é um sinal de que algo precisa ser mudado. Procure quem é especialista nisso. No caso, nós fazemos isso há 112 anos. Isso aí. E o que eu já falei com você a respeito do treinamento, o que eu acho do treinamento, né? O treinamento eu sempre falo assim, toda vez que alguém vem me vender um treinamento, eu olho com o seguinte, eu tenho a seguinte visão, né? Você não está me vendendo um treinamento. Você, além de me dar um treinamento, você está me pagando. Eu penso assim. Sim. Porque, olha só, eu paguei X e olha o resultado que eu já tive. Então, quem pagou a quem? E uma das importâncias... Então, olha só, é um treinamento de 100 anos, foi feito lá atrás. Olha quanto dinheiro já se gastou para você chegar aqui, me dar o treinamento de graça, ainda me dá dinheiro. Então, treinamento, gente... E os relacionamentos que são feitos? Pelo amor de Deus. Eu tenho relacionamento até hoje, cara. Tem um relacionamento que um cara fez, Fernando. Eles vieram de uma cidade. Eles morando na mesma cidade, se dirigiram até
até Linhares para fazer o treinamento. E ali eles se conheceram. Eles morando na mesma cidade não se conheciam, foram se conhecer lá. Para resumir, fecharam um negócio de 11 milhões. 11 milhões. Que em outra oportunidade o cara não ia conhecer. Muito legal, né? E um dos caras falou assim, cara, pagou a faculdade de medicina da minha filha. Essa é a comissão que eu ganhei nesse negócio. Olha que bacana. Né? Porque é o seguinte, Adriano, assim, a vida, as pessoas muitas vezes acham que é difícil, ou algumas acham que é fácil. A vida, ela é como se... É um jogo, cara, é um ponto de cada vez. Eu até escutei uma entrevista do Federer, o maior tenista de todos os tempos, que ele fala assim, ele ganhou 80% das partidas que ele disputou. Mas dos pontos, você sabia que o Federer, ele para ganhar o seu oponente, ele fez 54% dos pontos. Já não é no tudo limite, aquilo, cara. No limite. E o seguinte, no jogo de tênis, é um ponto. E se for slice, se for o ponto mais lindo do mundo, meu irmão, só vale um. Só vale um. O gol, você pode ser de bicicleta, você pode driblar 10. O Maradona fez com a mão. Com a mão. O gol pusca, mas é só apenas um ponto, cara. Então, é isso aí. É de 1 em 1 ponto. E tem gente que tá aqui e quer tá aqui, irmão. Beleza, já encontrou um caminho, já é um caminho. Pô, tô aqui, não é isso? A maioria das pessoas tem esse caminho, né? As pessoas estão aqui no ponto de ônibus. Aliás, o ponto de ônibus no Brasil e os metrôs não dá assim. Será por quê, hein? Será por quê? A pessoa sabe que tá aqui. Mas na cabeça dela, pô, eu queria estar aqui. Eu queria estar andando disso, fazendo isso, ganhando isso. Beleza, irmão. Só que tem um jogo. Tem e um esse abismo jogo aí, meu amigo. Só que esse jogo é ponto a ponto. Tem gente que entra e vai pra cima e ganha, perde um dia, perde. Quer dizer, o Federer, quando jogou, ele no jogo, ele tinha momento que ele estava perdendo. Ele sabe que tinha que respirar e era ponto a ponto. Então eu falo o seguinte: se você tá aonde você tá e você sabe aonde você quer chegar, meu irmão, não vai ser fácil, mas tem chance sim. Inclusive, e é ponto a ponto, cara. É ponto a ponto. Inclusive, Fernando, teve um jogo, se eu não me engano, era Grêmio Internacional. Não vou me lembrar agora. Só vou lembrar o case. O time, eu não me lembro. Enfim, que eles precisavam de ganhar de 2-0 para ganhar. Já era o jogo de volta, para ganhar o título. O treinador chegou lá, falou, cara, vamos lá para cima, pá, deu aquela motivada, tal. O time entrou em campo e foi, cara, aquela afobação. O cara falou, opa, não foi isso que a gente combinou no vestiário. Chegou no intervalo do segundo tempo, o técnico chegou lá e falou assim, você sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês estão tão afobados que vocês estão querendo fazer o segundo gol antes de fazer o primeiro. Isso aí. Então tem muita gente aí, rapaz, que o cara quer já... Nessa trilha que você está falando, ele quer fazer o segundo ponto antes de fazer o primeiro. Então, faz bem feitinho, né? Nós tivemos agora um advogado, um cachoeiro, cara. Pensa num cara fantástico. E ele fez um planejamento desse da vida dele. No treinamento, cara, ele já atingiu que era sair de um nível de dentro da hierarquia do escritório da advocacia para assumir o nível de diretoria e aumentou o faturamento em 35%. Mas isso é ponto a ponto. Ponto a ponto. Mas, por exemplo, eu tô com a vida ganha, mas daqui para frente continua sendo ponto a ponto. Casamento é o que você ganha de ponto, que você perde ponto, irmão. É o tempo todo. É débito e crédito o tempo todo, cara. Então fala assim, treinamento faz parte desse ponto. Treinamento, ele faz parte daquele ponto que você dá uma bola dentro. Você que está passando o seu tempo, hoje você tem isso aqui na palma da mão. Antigamente, para a gente escutar uma palestra, você tá doido. Você tinha que andar às vezes 250 quilômetros, esperar o palestrante chegar. Sabe o que eu fazia? Então, hoje você tem isso aqui. Isso aqui hoje, eu costumo dizer o seguinte, que uma faca, ela tanto serve para descascar uma laranja como matar uma pessoa. Dependendo do que você estiver assistindo aqui, isso está te levando para a ruína.
Sim. Mas dependendo do que você vê aqui, você pode começar um ponto a ponto. Entendeu? É isso que eu falo. Perfeito, Fernando. Bem pontuado aí sua colocação. É ponto a ponto que se ganha o jogo. Pois é, e a gente vai finalizando 1 hora e com vontade de conversar mais com você, né? A gente tem uma sinergia muito boa, o papo parece que começou a ficar legal agora, né? Mas enfim, a gente finaliza e queria que você deixasse aqui os treinamentos que tem com mais com mais frequência e o seu contato, o que está acontecendo agora. Vou falar. Primeiro assim, você que tem dúvida a respeito de um treinamento, hoje tem muita coisa no mercado, tem muita gente falando sobre muitas coisas e muitos assuntos. Cara, faça uma comparação, né? Pegue qualquer concorrente da Dale Carnegie, não vou dizer nem concorrente, mas alguém que se apresente também como treinador. Vasculhe no mercado assim, qual é a empresa de treinamento que tem mais de 30 anos no mercado, tem mais de 40, tem mais de 50, tem mais de 100. Centenária. Então, a Dale Carnegie é única. Procure uma empresa assim, qual é uma empresa que entrega um padrão internacional de treinamento em 90 países, no mundo inteiro, traduzido em 30 idiomas, que é o padrão do ISO 9000. Nós somos únicos com essa padronização internacional. Qual é a empresa que todos os anos é reconhecida como a top 20 em treinamento de liderança para indústrias? Isso é um reconhecimento da indústria americana, que é a maior indústria do mundo, que faz uma pesquisa e sai lá as 20 principais escolas de lideranças. A Dale Carnegie sempre está entre as 20. Não sai primeiro, segundo, nem terceiro, sai só as 20. Mas eu tenho a minha... desconfio que deva ser a primeira. Qual é uma empresa que atende, das 500 maiores empresas do mundo que saem na revista Fortune, que atende 400 delas, que atende os seus executivos? Qual é a empresa de treinamento empresarial que já treinou mais de 10 milhões de pessoas? Qual é a empresa? Eu posso citar aqui milhares, centenas de coisas. Então, pondera isso, cara. Para de assim, de ir atrás de mágica, de pessoas que prometem as coisas. Nós somos pelo contrário, cara. Nós só podemos fazer o parto se a mulher estiver grávida. Se você não estiver grávido, não venha para o treinamento, cara. Senão nós vamos te abrir, arrancar tuas tripas, voltar a costurar de novo. Não venha. É para jogar dinheiro fora. Aí você vai para outras pessoas. Vai para os concorrentes. Procure isso dentro de uma empresa, cara. Tá? Sim. Então, 99% das pessoas que fazem o treinamento, ela atinge ou supera, como é o caso do Fernando, que estava planejando 3 milhões até dezembro, já é em junho, e nós já atingiu 10 milhões com muito mérito, com muito foco, com muita determinação. Então, nós temos treinamento aí, semana que vem, nós vamos ter um treinamento avançado da Dale Carnegie, é o treinamento apresentações de alto impacto, tá? As vagas já estão quase... Acho que nós temos somente 2 vagas para esse treinamento. Porém, a pessoa já tem que ter passado pelo Dale Carnegie Course, já tem que ter uma caminhada conosco antes de fazer um treinamento avançado. Em julho, teremos uma outra turma do treinamento Dale Carnegie Course, que é o tradicional do Dale. As inscrições estão abertas em Vitória. Em Nova Venécia, agosto começa uma outra turma, as inscrições estão abertas. Em setembro, as turmas estão abertas, inscrições abertas também para Cachoeiro. Muito obrigado, Fernando, por isso. O contato... Meu contato pode achar aí no Instagram, Dale Carnegie ES. E também oficial Adriano Guimarães. Entra em contato conosco. Nós vamos te ouvir e ver se faz sentido, ver se a gente consegue. E se também a gente não conseguir te atender, a gente vai te dizer, cara, não é a nossa praia. A gente não entra nessa parte. Mas se a gente entrar, a gente vai te dizer também. Muito obrigado
por Show. esse momento, meu irmão. Bom Você demais. sempre agrega na minha vida aí. A minha família também gosta Isso. muito da tua família, Isso. além do Somos- campo profissional. Isso é muito agradável sempre estar com você. Galera, você que está em casa aí e assistiu essa live, não deixa de curtir e aproveita para compartilhar aí com os amigos. Eu tenho certeza que você pode, compartilhando essa live, ajudar muitas pessoas, tá? Até breve.